Seja muito bem-vindo ao canal Mundo do Saber. Aqui, a fé encontra o entendimento. Agradecemos imensamente por você estar aqui conosco, pronto para desvendar mais um mistério oculto nas páginas sagradas da Bíblia. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua visão sobre o Apocalipse. Há um segredo tão sombrio, tão enigmático, que muitos preferem ignorar. Mas ele está lá, escondido nas entrelinhas das profecias. Um mistério que poucos conhecem e que pode estar se cumprindo diante dos nossos olhos. E se eu te dissesse que algo aterrorizante está prestes a acontecer e que a maioria das pessoas não faz ideia? Se você realmente deseja entender as verdades ocultas da profecia, não saia deste vídeo. O que vem a seguir pode ser o maior alerta que você já recebeu. Prepare-se, porque o que eu vou te revelar agora pode mudar tudo. O segredo mais sombrio do Apocalipse que poucos conhecem. O mistério que está prestes a ser revelado. Eles não querem que você saiba disso. Mas o Apocalipse já revelou esse segredo há séculos. Algo sombrio e oculto está prestes a se manifestar, e a maioria das pessoas não faz ideia do que está por vir. O que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga os últimos dias. Mas esteja avisado, essa verdade não é para os fracos. Se você está pronto para desvendar o mistério mais sombrio do Apocalipse, fique até o final, pois esta pode ser a informação mais importante da sua vida. A Bíblia é um livro de mistérios, cheio de profecias que parecem enigmáticas, até que seus sinais começam a se cumprir diante dos nossos olhos. O Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, contém códigos que só podem ser compreendidos por aqueles que realmente buscam a verdade. E entre essas profecias, há uma passagem assustadora que poucos compreendem completamente. Um evento profetizado que pode estar prestes a acontecer. Algo tão grandioso e aterrorizante que pode marcar o destino da humanidade. Nos últimos tempos, muitos têm tentado decifrar os códigos do Apocalipse. Alguns afirmam que estamos mais próximos do fim do que imaginamos, mas a verdade é que a Bíblia nos dá todas as respostas, se soubermos onde procurar. E hoje, nós vamos explorar uma das passagens mais sombrias e perturbadoras das Escrituras, Apocalipse 9. Este capítulo esconde uma revelação que pode mudar tudo. Um evento de proporções apocalípticas que pode estar mais perto de se cumprir do que pensamos. Você está pronto para saber o que está prestes a acontecer? O livro do Apocalipse e seus enigmas. O Apocalipse é um dos livros mais complexos da Bíblia. Suas palavras estão cheias de símbolos, metáforas e visões proféticas que desafiam até mesmo os estudiosos mais experientes. João, exilado na ilha de Patmos, recebeu uma série de revelações diretamente de Deus, descrevendo os eventos que antecederiam o fim dos tempos. Mas por que Deus escolheria revelar esses segredos de forma tão enigmática? A resposta pode estar na própria essência da profecia. Aqueles que têm olhos para ver, verão. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvirão. Mas os que vivem na escuridão continuarão cegos para os sinais. Uma das visões mais aterrorizantes que João descreve está no capítulo 9 do Apocalipse. Ele fala sobre um anjo que desce do céu e abre um poço profundo, liberando uma fumaça densa que obscurece o sol e enche o ar de terror. Dessa fumaça emergem criaturas jamais vistas. Criaturas que desafiam nossa compreensão. João as descreve como gafanhotos, mas esses não. São insetos comuns. Eles possuem faces humanas, dentes de leão e caudas de escorpião. E sua missão não é matar, mas atormentar aqueles que não possuem o selo de Deus. E há um detalhe que torna essa profecia ainda mais assustadora.
Suas vítimas desejarão a morte, mas a morte fugirá delas. O que isso significa? Quem são essas criaturas? E por que João teve essa visão aterrorizante? Os sinais que antecedem a profecia. Muitos estudiosos acreditam que esses gafanhotos descritos no Apocalipse não são seres literais, mas sim uma representação de algo muito maior. Algo que se manifestará nos últimos dias. Algumas interpretações sugerem que esses seres representam tropas demoníacas libertas do abismo, trazendo tormento e destruição à terra. Outros veem uma ligação com tecnologias avançadas, armas biológicas ou até mesmo experimentos que ultrapassam os limites do humano. Mas independentemente da interpretação, há um ponto que não pode ser ignorado. João viu algo que ele não conseguiu descrever com as palavras de sua época. Algo terrível, algo que traria dor e desespero ao mundo. E se essa profecia estiver mais próxima de se cumprir do que imaginamos? Nos dias de hoje, vemos cada vez mais sinais que indicam que estamos vivendo os tempos profetizados. Guerras, desastres naturais, pandemias, perseguições religiosas, tudo isso já foi previsto. Mas há algo ainda mais assustador se formando no horizonte. Algo que pode se encaixar perfeitamente na profecia de João. Você acredita que os gafanhotos do Apocalipse são apenas um símbolo, ou algo que realmente veremos com nossos próprios olhos? A escolha está diante de você. Os sinais estão se cumprindo e o tempo está se esgotando. As profecias do Apocalipse não são apenas metáforas. Elas são alertas para aqueles que estão atentos. A pergunta que você precisa se fazer agora é: você está pronto para o que está por vir? Você está do lado certo quando esses eventos começarem a acontecer? Se você quer continuar descobrindo as verdades ocultas da Bíblia e entender os segredos do Apocalipse, inscreva-se no canal Mundo do Saber agora mesmo e ative as notificações. E me diga nos comentários, você acha que os gafanhotos do Apocalipse são seres demoníacos ou algo ainda mais assustador? Quero saber sua opinião. E lembre-se, a verdade liberta, mas primeiro ela assusta. O segredo escondido em Apocalipse 9, a profecia sombria que está prestes a se cumprir. Imagine acordar em um dia comum, mas sentir que há algo diferente no ar. Uma inquietação inexplicável, um silêncio pesado, como se o mundo estivesse à beira de um evento terrível. E se eu te dissesse que uma profecia antiga descreve um momento em que forças ocultas serão libertas para assolar a terra? Algo que muitos ignoram, mas que está prestes a acontecer. No capítulo 9 do livro de Apocalipse, encontramos uma das visões mais aterrorizantes da Bíblia. Um exército de criaturas saindo de um abismo sem fim, lideradas por um ser chamado Abaddon, o anjo do abismo. Mas o que isso significa? Será que já estamos à beira desse evento? Hoje vamos mergulhar nesse mistério e revelar segredos que foram ocultos por séculos. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar sua visão sobre o fim dos tempos para sempre. A chave do abismo e o som da trombeta. O livro do Apocalipse é repleto de símbolos e profecias que confundem até os estudiosos mais experientes. Mas uma coisa é certa, ele nos avisa sobre eventos que marcarão o destino da humanidade. E no capítulo 9, algo aterrorizante acontece. O texto nos diz que ao soar da quinta trombeta, uma estrela caída recebe uma chave. Essa estrela, muitos acreditam, não é um simples corpo celeste, mas sim um ser, um anjo caído que recebe autoridade para abrir o abismo. Mas quem seria essa entidade? Alguns estudiosos apontam que poderia ser Satanás, expulso do céu, e agora com poder para liberar algo que estava aprisionado por eras. Outros sugerem que é apenas um anjo cumprindo um propósito divino.
Independente da interpretação, o que vem a seguir é assustador. Quando a chave gira e o abismo se abre, uma fumaça densa sobe, escurecendo o céu e o sol. Algo sobrenatural está acontecendo. E então, do meio dessa escuridão, surgem criaturas descritas como gafanhotos. Mas não são gafanhotos comuns. Eles têm rostos humanos, cabelos longos como os de mulheres, dentes como os de leões e caudas semelhantes às de escorpiões. Seu propósito? Atormentar os homens que não possuem o selo de Deus na testa. Por 5 meses, essas criaturas trazem dor, mas sem a permissão de matar. O tormento é tão insuportável que as pessoas desejarão a morte, mas ela fugirá delas. Mas por que essa cena tão aterrorizante foi revelada a João na ilha de Patmos? O que esses gafanhotos simbolizam? Seriam demônios libertos para causar destruição? Seria um exército sobrenatural que aguarda apenas o momento certo para ser solto sobre a terra? Ou ainda mais inquietante, poderiam ser eventos reais disfarçados em linguagem profética. Muitos teólogos e pesquisadores tentam decifrar esse enigma, mas uma coisa é clara: quando a 5ª trombeta tocar, o mundo nunca mais será o mesmo. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais perturbadora. Essa profecia já começou a se cumprir? Há sinais em nosso tempo que indicam que o abismo está prestes a ser aberto? Vamos explorar as teorias que ligam esses eventos a acontecimentos atuais e descobrir se já estamos vivendo os primeiros sinais da 5ª trombeta. Fique atento, pois a verdade pode ser mais assustadora do que você imagina. Os sinais no mundo atual. Estaríamos à beira da profecia. A Bíblia nos ensina que, antes que certas profecias se cumpram, haverá sinais. Sinais que apenas os atentos perceberão. Mas e se eu te dissesse que esses sinais já estão diante de nós? Que há eventos acontecendo agora que podem estar diretamente ligados à profecia de Apocalipse 9. Nos últimos anos, o mundo tem testemunhado um aumento alarmante de acontecimentos inexplicáveis. Terremotos, pandemias, guerras e um colapso social que cresce dia após dia. Mas há algo ainda mais misterioso: fenômenos no céu e relatos de sons estranhos vindo do subsolo, como se algo estivesse tentando emergir. Algumas dessas manifestações foram captadas por cientistas e divulgadas, mas poucas pessoas prestaram atenção. Poderia isso estar ligado ao abismo que será aberto? Além disso, há um crescimento notável na prática do ocultismo, da adoração a entidades espirituais sombrias e do desprezo pelo cristianismo. O próprio Apocalipse nos alerta que nos últimos dias a humanidade estaria cada vez mais distante de Deus. E quando o selo do Altíssimo não estiver sobre as pessoas, quem estará? Outra questão inquietante é o avanço da tecnologia. Alguns estudiosos sugerem que a descrição dos gafanhotos de Apocalipse 9 pode não ser literal, mas sim uma visão simbólica de algo que João, no 1º século, não tinha palavras para descrever. Poderiam ser armas biológicas? Drones de guerra projetados para espalhar o caos? Ou algo ainda mais perturbador? E há mais, relatos de experiências governamentais secretas mencionam tentativas de acessar dimensões desconhecidas. Algumas teorias conspiratórias afirmam que certos experimentos científicos poderiam estar abrindo portais para realidades que não deveríamos tocar. Seria isso o prenúncio da chave girando no cadeado do abismo? Os sinais estão por toda parte, mas a maioria das pessoas não quer enxergar. Elas seguem suas vidas como se nada estivesse acontecendo, ignorando que o tempo está se esgotando. A pergunta que devemos nos fazer é: será que já estamos ouvindo o eco da trombeta da 5ª profecia? Se essa profecia está prestes a se cumprir, o que devemos fazer? Quais os impactos que essa revelação pode ter na humanidade e como se preparar para o que está por vir? A verdade pode estar mais próxima do que você imagina.
Mas você está pronto para aceitá-la? A chegada dos demônios do abismo. Agora que entendemos os sinais que indicam que Apocalipse 9 pode estar mais próximo do que imaginamos, precisamos aprofundar o que realmente acontece quando a quinta trombeta é tocada. O cenário descrito por João na visão é aterrorizante. Um anjo cai do céu com a chave do abismo. Mas quem é esse anjo? E o que há dentro desse abismo que pode mudar para sempre a história da humanidade? A Bíblia nos diz que, ao abrir o poço do abismo, uma fumaça densa sobe como a de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. Dessa escuridão emergem criaturas aterrorizantes, seres que não pertencem a este mundo. A descrição de João nos faz questionar. Seriam esses seres simbólicos ou será que realmente veremos entidades malignas andando entre nós? As criaturas mencionadas são comparadas a gafanhotos, mas João deixa claro que eles não são meros insetos. Eles têm rostos humanos, cabelos longos como os de uma mulher, dentes de leão e caudas com ferrões semelhantes aos de escorpiões. Mas o que esses detalhes significam? Alguns estudiosos acreditam que a aparência híbrida dessas criaturas representa seres espirituais manifestados fisicamente, entidades malignas libertas para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. O tormento causado por esses seres é descrito como pior do que a morte. Por 5 meses, eles afligem a humanidade com dores intensas e o desespero será tão grande que muitos desejarão morrer, mas não conseguirão. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Que tipo de tormento poderia ser tão insuportável a ponto de fazer as pessoas implorarem pela morte sem obtê-la? Será um sofrimento físico, mental ou espiritual? Além disso, João menciona um líder dessas criaturas, o anjo do abismo, chamado Abaddon em hebraico e Apollyon em grego, ambos significando destruidor. Esse ser maligno parece ter um papel central nesse evento apocalíptico, comandando o exército de demônios que emergem do poço. Mas quem é esse ser? Teria ele alguma relação com Satanás? Ou seria um dos príncipes caídos, aprisionados até o tempo determinado para serem soltos? Muitos teólogos acreditam que Apollyon pode ser uma referência direta a um demônio poderoso, ou até mesmo ao próprio Satanás, em uma forma específica de destruição. Independentemente de sua identidade, o fato é que essa entidade tem autoridade sobre as hordas infernais que espalharão terror sobre a terra. O que podemos aprender com essa profecia? Estamos preparados espiritualmente para enfrentar tempos tão difíceis? Se essa passagem for literal, é um aviso claro de que algo terrível está prestes a acontecer. Se for simbólica, então qual seria sua real aplicação nos dias de hoje? Você ficou com perguntas inquietantes sobre o que nos aguarda no futuro, mas ainda há mais. Como o impacto final dessa praga e como ela se encaixa no plano divino do Apocalipse. O impacto final da quinta trombeta. A chegada dos gafanhotos demoníacos marca um momento sombrio na história da humanidade. Mas o que acontece depois? Como essa praga se encaixa no plano divino e qual é o seu impacto final? Essas são perguntas que precisamos responder para entender verdadeiramente a profundidade do que João viu na visão do Apocalipse. A Bíblia nos revela que esses seres não têm permissão para matar os seres humanos, mas apenas para atormentá-los por 5 meses. Mas por que exatamente esse período de tempo? Muitos estudiosos sugerem que 5 meses correspondem ao ciclo de vida de um gafanhoto comum, o que poderia simbolizar a duração completa dessa praga. Outros acreditam que esse número tem um significado espiritual mais profundo, representando um período de provação intensa antes da próxima fase do julgamento divino.
Além disso, o fato de que essas criaturas só podem atormentar aqueles que não têm o selo de Deus é uma indicação clara de que os servos do Senhor serão protegidos. Isso nos leva a um questionamento essencial. O que significa ter esse selo? Seria a marca da fé verdadeira, um sinal divino visível apenas no mundo espiritual, ou algo mais concreto e físico? Se essa profecia se cumprir de forma literal, aqueles que não estiverem sob a proteção divina estarão completamente vulneráveis ao terror que sairá do abismo. Mas talvez o detalhe mais assustador seja a impossibilidade da morte. João nos diz que nesse período as pessoas buscarão a morte desesperadamente, mas ela fugirá delas. Isso significa que o sofrimento será tão grande que até a ideia do fim parecerá um alívio inalcançável. Esse detalhe levanta inúmeras hipóteses. Será que algo interferirá na capacidade humana de morrer? Poderia essa passagem estar descrevendo uma forma de tormento psicológico e espiritual tão intenso que a própria existência se tornará insuportável? E aqui surge uma questão ainda mais intrigante. Esse evento é algo totalmente novo ou já tivemos vislumbres dele no passado? Existem registros de momentos na história onde grandes sofrimentos atingiram a humanidade, mas nada que se compare a essa magnitude. No entanto, em relatos antigos e até mesmo em experiências sobrenaturais descritas por pessoas ao longo dos séculos, encontramos ecos desse tormento. Visões de seres horrendos, gritos que ecoam de lugares desconhecidos e manifestações espirituais que aterrorizam aqueles que ousam desafiar o desconhecido. Seja qual for a explicação, o impacto da quinta trombeta deixará marcas profundas na terra. E o mais assustador é que esse é apenas o começo. O Apocalipse não para aqui. Após essa praga, outros juízos ainda mais devastadores aguardam, preparando o mundo para o clímax final da batalha entre o bem e o mal. A questão que fica é: você está preparado? Se essa profecia estiver se cumprindo diante dos nossos olhos, o que podemos fazer para garantir que estamos do lado certo da história? Se este vídeo abriu seus olhos para a realidade das profecias bíblicas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo com sua opinião sobre este mistério e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam despertar para a verdade. Obrigado por assistir até aqui e lembre-se que aqui no canal Mundo do Saber, a fé encontra o entendimento. Que Deus te abençoe e te guarde, e que a verdade do Senhor brilhe sobre sua vida. Até o próximo vídeo.